Bom, pessoal, nessa aula nós vamos estudar os pensadores contratualistas que buscaram adentrar o pensamento político a partir de uma reconfiguração da ordem social, da ordem político-social, que muitos deles vão se opor, por exemplo, ao absolutismo. Uns vão preferir a monarquia, outros vão defender a democracia, como vai ser o caso do Rousseau. Vamos começar falando de Thomas Hobbes, que foi um pensador inglês que escreveu a obra O Leviatã, de 1651. Obra que chegou a ser censurada pelo parlamento inglês. Inclusive, durante a Guerra Civil Inglesa, Hobbes se opôs a Oliver Cromwell e se retirou para a França. Depois que a monarquia foi restaurada na Inglaterra, ele retornou e era um cara muito prestigiado. Ele defendia uma tese pessimista sobre a natureza humana, conhecida pela máxima "o homem é o lobo do homem", que ficou popular aí nos nossos jargões filosóficos. Para ele, a natureza humana é intrinsecamente agressiva e belicosa. Então, ela precisa ser domada por um corpo mais poderoso. E a única maneira de impedir esse estado natural, que é um estado de guerra de todos contra todos, que é, por exemplo, o estado que você encontraria em um povo que não tivesse cultura. E isso é até uma questão difícil e polêmica para os dias de hoje, mas e já era polêmica no tempo do Hobbes. Rousseau, como muitos sabem, vai discordar, vai dizer que naturalmente o homem é bom, é a sociedade que o corrompe. Mas no caso de Hobbes, era preciso um corpo político soberano que pudesse vigiar e manter as pessoas dentro da sua coexistência, né? Dentro da sua coexistência pacífica, com uma severidade, com a possibilidade de punição. E a esse soberano ele vai dar o nome de Leviatã, utilizando o nome de um monstro bíblico. Seria um monarca, seria alguém com um poder absoluto e ilimitado que pode frear e pode tomar as rédeas dos seus subordinados. O soberano ele pode ser uma assembleia também, mas o Hobbes prefere a monarquia porque na assembleia preserva-se o conflito, tem as intrigas, os interesses particulares de cada um dos envolvidos. E na monarquia não. Na monarquia, se o poder está concentrado num lugar só, tem uma direção certa. No entanto, é importante ressaltar que para Hobbes, o monarca ele não podia simplesmente ser um déspota, ele não podia fazer o que ele quisesse no governo voltado para as suas vontades e caprichos. Ele devia servir o interesse do Estado. Ele devia assegurar a paz e o funcionamento da sociedade que o contratou, porque não deixa de ser um contrato. Então, eu gostaria de ler para vocês um trecho do Leviatã. A única maneira de instituir um tal poder comum capaz de defender os indivíduos, das invasões dos estrangeiros e das injúrias uns dos outros, garantindo-lhes, assim, uma segurança suficiente para que, mediante o seu próprio labor e graças aos frutos da terra, possam alimentar-se e viver satisfeitos, é conferir toda a sua força e poder a um homem, ou a uma assembleia de homens, que possam reduzir suas diversas vontades por pluralidade de votos, a uma só vontade. O que equivale a dizer, designar um homem ou uma assembleia de homens como representantes de suas pessoas, considerando-se e reconhecendo-se cada um como autor de todos os atos que aquele que representa sua pessoa praticar ou levar a praticar em tudo que disser respeito à paz e seguranças comuns. Todos submetendo assim
suas vontades à vontade do representante e suas decisões à sua decisão. Isso é mais do que consentimento ou concórdia. É uma verdadeira unidade de todos eles, numa só e mesma pessoa, realizada por um pacto de cada homem com todos os homens. De um modo que é como se cada homem dissesse a cada homem: cedo e transfiro o meu direito de governar a mim mesmo a este homem, ou a esta assembleia de homens, com a condição de transferir a ele teu direito, autorizando de maneira semelhante todas as suas ações. Feito isso, assim, a multidão assim unida numa só pessoa se chama Estado, em latim civitas. Leviatã, esse texto do Leviatã é da parte 2 do capítulo 17. O Educação Filosófica não é só um curso de filosofia, é um curso de filosofia que você precisa para guiar o estudo da sua vida inteira nessa área do conhecimento. Pois ali estão 78 aulas de toda a história da filosofia, todos os grandes filósofos, filósofos menores, que você vai poder sempre revisitar com videoaulas, com uma edição impecável, ilustrações, textos. Você vai ter acesso a uma fonte de conhecimento que vai te acrescentar em todas as áreas da sua vida e por um preço totalmente acessível, que pode ser parcelado em 12 vezes e ainda com aulas práticas de como você pode aplicar essas sabedorias nas suas vidas pessoal, relacional e profissional. Nietzsche diz coisas como: viver segundo nossa própria medida e lei, temos de nos responsabilizar pela nossa existência diante de nós mesmos. E mais à frente, ninguém pode construir para ti a ponte sobre a qual precisamente tu deves caminhar acima do rio da vida. Ninguém mais além de ti.